Paz do Senhor, alunos, bem-vindos à nossa quinta aula de História de Israel. Espero que vocês estejam aprendendo, apesar de que eu estou sentindo falta dos comentários, das interações aí no grupo. Isso é um sinal, possivelmente, que vocês estão entendendo tudo. Eu espero que vocês estejam crescendo também, acompanhando com base na Bíblia. Na última aula de História de Israel, nós ainda estávamos falando desse período dos patriarcas, e concluímos o período dos patriarcas falando do final da história de Jacó. Ele termina a sua história no Egito, e o final da história de Jacó coincide com o momento em que o povo de Israel, o povo hebreu, chega ao Egito, onde eles vão permanecer aí por 430 anos. Então, a reta final da aula passada foi justamente sobre esse período último do povo de Israel no Egito, quando se levanta um faraó que não conhece o Senhor e começa a oprimir o povo por todas aquelas razões que nós tratamos na aula anterior. Na aula de hoje nós vamos caminhar do cativeiro do Egito ao Êxodo. Então nós vamos dar um passo bem grande dentro da historiografia de Israel, caminhando desde esse momento final do cativeiro do Egito até o Êxodo, até a saída e a caminhada do povo no deserto. Então, para começar a aula, um fator muito importante que nós mencionamos no fim da aula passada, estava até em vermelho, é o nascimento de Moisés. O nascimento de Moisés ele está ligado totalmente à promessa de Deus de que o povo sairia do Egito. Moisés é de longe, no Antigo Testamento, ao lado de Abraão, ao lado de Davi, a grande figura da nação de Israel. Eu diria que até mesmo para o judeu e para a nação de Israel, Moisés adquire importância maior do que Davi e maior do que Abraão, porque ele foi aquele que Deus usou, a ferramenta de Deus para a promulgação da lei, aquilo que os judeus chamam de Torá. Então, o nascimento de Moisés dentro da história de Israel, ele é um fenômeno importantíssimo. Ele é um acontecimento marcante que nós não podemos ver simplesmente como sendo mais um personagem que está se levantando. É em Moisés que a nação vai tomar a sua forma. É em Moisés que aquele povo que até então era um grupo de escravos no Egito passam a ser nação de Israel. Então, o nascimento de Moisés ele é precedido por alguns anúncios. Alguns astrólogos egípcios eles detectam aí uma profecia, né? Os astrólogos egípcios, ouvindo acerca das promessas que Deus tinha com a nação de Israel, eles detectam uma profecia, anunciam uma profecia de que nasceria um libertador que humilharia o Egito, ou seja, um libertador do povo hebreu, e esse libertador humilharia o Egito, e esse libertador teria fim pelas águas, ou seja, os magos, os religiosos místicos egípcios disseram que os hebreus esperavam um libertador, que esse libertador nasceria e que a única coisa que poderia matar o libertador seriam as águas, ou seja, que ele teria o fim da sua vida pelas águas. Essa foi a motivação do decreto do Nilo. Êxodo capítulo 1, versículo 22, de que as crianças deveriam ser, os recém-nascidos, os homens deveriam ser lançados no Nilo. Essa foi a motivação, a anulação, a morte, na verdade, porque se não se sabia quem era esse libertador. Então o faraó, pelo decreto do Nilo e com base nessa orientação dos seus astrólogos de que esse libertador teria fim pelas águas, decreta que toda criança nascida, menino menor de 2 anos de idade, seria lançado nas águas do Nilo. E isso aconteceu. Não aconteceu na sua plenitude, houve uma matança. As parteiras daqui a pouco começaram a burlar o decreto do Nilo. Moisés nasce nesse período, ele nasce nesse contexto. Há uma opressão, há uma tentativa de abafar a promessa de libertação, há uma mortandade, um assassinato generalizado em relação às crianças ali no Egito, e Moisés vai nascer dentro desse contexto. E daí você deve se perguntar, mas o que levou Moisés a ser preservado? O que levou Moisés, a família de Moisés, a ter a ideia de um cestinho de junco betumado, vedado, servindo de barquinho para Moisés para promover o livramento? Como eles chegaram a essa conclusão? Flávio José ele disse que Deus se revelou a Arão, pai de Moisés, por meio de sonho, dizendo que ele seria
o libertador de Israel. Então, apesar da Bíblia não nos detalhar, porque a Bíblia ela não detalha toda a história, isso é muito claro, é muito óbvio, tá? A tradição, através do escritor, historiador Flávio José, vai nos dizer que houve essa revelação de Deus aos pais de Moisés, e isso faz todo sentido, tá? A atitude que eles tomam estava motivada por alguma coisa. Outros da tradição falam de que o nascimento de Moisés foi marcado por fenômenos sobrenaturais, pela manifestação da presença e da glória de Deus, mas muitas dessas coisas às vezes é a tradição judaica aí floreando o nascimento dos seus ícones ou a história dos seus heróis. A posição mais consciente, que é de Flávio José, é de que Deus teria se revelado para a família de Moisés, para o seu pai Arão, acerca de quem era Moisés. Isso é um método que mais na frente você vai ver acontecer com José, quando Deus fala com ele por sonho acerca de quem era Jesus. Então, veja que o nascimento de Moisés está envolvido, acontece dentro desse cenário histórico, nesse pano de fundo histórico do decreto do Nilo, da expectativa do cumprimento da profecia, da vinda de um libertador. Ele nasce no ano aproximadamente, alguns colocam 1520, no ano aproximado do seu nascimento, é uma data aproximada, nós temos muitas dificuldades com datas nesse período. Ele nasce no contexto da 18ª dinastia do Egito. Quando você estudar a egiptologia, você vai ver que era um período de reconstrução, mas um período de grande prosperidade. Nesse período, há uma grande possibilidade, um destaque para uma mulher chamada Hatshepsut. Hatshepsut ou Hatshepsut seria possivelmente a mãe de Moisés, a mãe adotiva de Moisés. Joquebede, uma vez que Moisés nasce e ele põe ele no cestinho de junco para flutuar no Nilo, ela manda que Miriam, irmã de Moisés, acompanhe o cesto, e aí a filha do faraó encontra esse cesto, encontra Moisés dentro, era Hatshepsut, possivelmente, se apaixona pelo menino e toma a decisão de criá-lo. Olha que interessante, e por que faz sentido a ideia de Hatshepsut como sendo a mãe de Moisés? Porque nenhuma filha de Faraó, em situações normais, iria contrariar o decreto do Deus Rei. O Faraó era assim considerado, já nesse período, a encarnação, a revelação dos próprios deuses egípcios. Mas Hatshepsut é conhecida na história como uma rainha, tanto no Alto como no Baixo Egito. Lembra? Baixo Egito é a parte onde o Nilo desemboca no mar Mediterrâneo, Alto Egito é a parte mais ao sul do Egito. Hatshepsut era considerada rainha tanto pelo Alto quanto pelo Baixo Egito. Ela era como uma corregente com Tutmoses III, possuía grande influência política, possuía grande autoridade política, e é essa mulher que possivelmente vai ser a mãe adotiva de Moisés. Isso explica porque uma filha de Faraó, uma princesa, vai de encontro ao decreto do Nilo. Isso explica o livramento de Moisés. E o livramento de Moisés acontece justamente em razão dele ter sido encontrado providencialmente por uma pessoa que possuía autoridade para tanto. Só para que vocês tenham uma ideia, esse é um templo construído, as ruínas de um templo construído em homenagem a Hatshepsut, uma vez que alguns declaravam que ela tinha o status de um faraó, era uma mulher que possuía o status de faraó. Então, foi construído um templo, aí estão as ruínas, em homenagem a Hatshepsut, um obelisco também, existem muitos indícios acerca da autoridade dessa mulher. E se realmente é ela a mãe adotiva de Moisés, temos a explicação pela qual Moisés vive esse livramento. Então, veja bem, Moisés nasce no meio do povo hebreu, no lugar onde o povo hebreu estava aí vivendo, na comunidade hebreia da época. Ele é lançado no rio e após o lançamento no rio, ele é encontrado pela filha de Faraó. E aí nós vamos ter na vida de Moisés a sua história dividida exata e rigorosamente em 3 períodos de 40 anos. Primeiro período de 40 anos, Moisés está no Egito. Ele é cuidado por sua mãe real, Joquebede, nos 3 primeiros meses, porque quando a princesa encontra Moisés, ele precisava de uma ama de leite. Então, se lhe propõe uma ama de leite, se busca justamente Joquebede, a sua própria mãe,
que vai aí amamentá-lo e cuidá-lo durante os 3 primeiros meses. Esse é um relato que Estevão vai fazer, pregando em Atos capítulo 7. Depois de 3 meses, ele é posto sob os cuidados da filha de Faraó e educado com toda a sorte de educação no Egito, ou seja, ele é criado literalmente como um neto de Faraó. Tanto que a carta aos Hebreus, quando fala de Moisés, vai dizer que pela fé, Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ou seja, era uma posição privilegiada que faz com que Moisés, ou que fez com que Moisés tivesse recebido toda a educação de um príncipe. E aí Flávio José vai dizer que ele se torna um grande general no Egito. Um grande general. Nesse período ele é formado para capitanear os exércitos egípcios em suas batalhas, e ele se destaca com isso. Quando você se aprofunda na história, você vai falar sobre o conhecimento de guerra, conhecimento da matemática do Egito, conhecimento da política do Egito. Há várias situações da sua formação, e é importante que nós tenhamos isso para mais na frente, quando ouvimos Moisés dizer: Senhor, eu sou pesado de língua, não pensemos que ele está dizendo que era analfabeto, como já ouvi muita gente dizer. Deus usou Moisés, que era analfabeto, pesado de língua. Não é isso que o texto está dizendo que ele está declarando, tá? Veja que ele é criado, ele é formado para ser um general, e um general deveria ser alguém culto, entendido e formado dentro das bases de educação do Egito. Então, por 40 anos, Moisés está dentro desse contexto, tendo consciência de que era um hebreu. Tanto tinha consciência que Êxodo capítulo 2, versículo 11, vai dizer que ele visita o seu povo, ele vai ver o seu povo. Ele vai tomar as dores pelo seu povo quando percebe que um egípcio está humilhando, está oprimindo um dos seus. O que Moisés vai fazer? Ele toma as dores e, como um general, como um homem pesado de língua, ou seja, sem diplomacia, ele resolve com a espada. Ele mata o egípcio e dá livramento aos seus parentes, né, aos hebreus. Então ele enterra aquele egípcio na areia e parece que está tudo resolvido. Mas a Bíblia vai dizer que mais na frente ele volta a visitar o seu povo, encontra agora 2 hebreus brigando, e quando ele vai repreender os hebreus, alguém olha para ele e diz: opa, peraí, você vai fazer conosco como fez com o egípcio, que você matou e enterrou? E aí Moisés percebe que o crime de homicídio que ele cometeu estava revelado. O sistema jurídico egípcio era extremamente rigoroso. Lembrem-se de José, foi parar no cárcere esperando o julgamento, e lá no cárcere sua história se cruza com a do copeiro e do padeiro. O padeiro é executado por um crime muito menor do que o crime de homicídio. Então Moisés sabia quais seriam as consequências de um homicídio, e isso muito mais agravado porque era um homicídio que Moisés comete contra um egípcio em defesa de um escravo hebreu. Escravo hebreu não tinha nenhum privilégio. O escravo hebreu era literalmente alguém que não tinha importância, e o fato de Moisés, sendo general, tomar as dores de um hebreu, isso poderia gerar no sentimento, no coração do faraó, uma sensação de que ele estava pendendo, se inclinando para o lado dos hebreus, e aí traria à tona toda a questão da profecia, do libertador. O decreto do Nilo já tinha ficado para trás há mais de 40 anos. Moisés então tem uma ideia, que é a ideia de fugir, e ele inicia a segunda fase de 40 anos da sua vida. É uma fuga para a terra de Midian. Midian, um nome comum. Midian, um nome que lhe chamou a atenção para alguma coisa? Midian, a terra dos descendentes de Abraão com Quetura. Quando falamos da história de Abraão, falamos dos filhos de Abraão, do filho de Abraão com Agar, Ismael, falamos do filho de Abraão com Sara, Isaque, e falamos dos filhos de Abraão com Quetura, sua última mulher, que dentre os 6 está Midian. Tá? Midian está naquele grupo que a Bíblia diz que Abraão presenteou e mandou para longe. Agora, veja como a história é interessante. Moisés vai fugir do Egito e vai para a terra de Midian. Vai para a terra de Midian. Ou seja, aquele ato lá atrás, olha como a Bíblia se conecta, como a história se conecta. Aquela atitude de Abraão lá atrás, de abençoar os seus filhos, presentear e mandar para longe de Isaque, ela teve consequências enormes na vinda do povo para o Egito, porque José é comprado por mercadores midianitas e ismaelitas. Midianitas descendentes de Abraão com Quetura, ismaelitas descendentes de Abraão com Agar.
Então esses mercadores ismaelitas, midianitas compram José em Dotã e trazem José para o Egito. E agora, quando Moisés, 400 anos depois, mais de 400 anos depois, quando Moisés precisa de um lugar para abrigar-se, ele vai fugir para as terras de Midian, descendentes de Abraão com Quetura. Então, nessa fuga para a região de Midian, ele encontra Jetro, que é chamado de sacerdote de Midian, tá? Esse é um ponto interessante, que às vezes nós não paramos para pensar, como que Jetro, longe da história do povo hebreu, porque o povo hebreu está todo concentrado lá no Egito, já há mais de 400 anos, como que Jetro em Midian, lá na região da Arábia, bem distante, é sacerdote. Ele é sacerdote de um povo pagão, ele é sacerdote de um deus pagão? Não. Muitos historiadores vão apontar que ele era oposicionista, ele fazia oposição à idolatria. Jetro vai ensinar a Moisés questões sobre Deus, justamente porque na sua ascendência ele veio da linhagem de Abraão. E a Bíblia não menciona nenhum indício de idolatria na região de Jetro, na comunidade de Jetro, na estrutura de Jetro, na família de Jetro. Tá? Então Jetro, sacerdote, era muito comum, o patriarca era o sacerdote, lembre-se disso. Não estamos falando de sacerdócio nos termos estabelecidos na lei, porque a lei não existia, mas o patriarca era o sacerdote. Então, ele, como patriarca da sua casa, era um sacerdote da sua casa, e ele oficiava o seu culto e a sua adoração a Deus. Essas são as maiores probabilidades de estarmos falando de um descendente de Abraão, que de alguma forma, providencialmente, foi preservado na fé de Abraão, mesmo estando distante da sua casa e das suas origens. Esse era Jetro. Quando Moisés chega aí, Jetro tinha 7 filhas, mulheres. Então, com nenhuma dificuldade, Moisés se casa com Zípora, tem 2 filhos, Gerson e Eliezer, e ele começa a viver nessa região do Golfo de Acaba. Tá? Vamos para o mapinha, vamos entender. Ó, aqui está o Egito, aqui está a terra de Gósen, onde inicialmente se estabeleceram os descendentes de Jacó. Aqui está, lembre-se de geografia bíblica, aqui está Canaã, Mar da Galileia, essa manchinha aqui em cima, Mar Morto, tá? Aqui está Midian, aqui está a península do Sinai, tá? A cordilheira do Sinai, as montanhas do Sinai estão nessa região, Mar Vermelho, seus 2 braços, Golfo de Suez, Golfo de Acaba. Moisés sai daqui e vem parar aqui em Midian. E toda a sua vida agora, como pastor de ovelhas, está nessa região. Tá? Ele se familiariza tanto com a região de Midian, com o Golfo de Acaba, quanto com a cordilheira do Sinai, a península do Sinai, porque essa passa a ser a região onde Moisés está vivendo. Você vai ver a importância dessa região no Êxodo, principalmente quando consideramos a Rota Sul, porque o povo vai ficar aí por mais de um ano acampado nessa região. Era uma região que Moisés conhecia e era a região onde Deus havia preparado toda a estrutura para revelar-se à nação de Israel. Então, só situando outra vez, se me estudaram geografia, esse mapinha está na cabeça de vocês. Golfo de Acaba, Golfo de Suez, Península do Sinai, região de Midian, Egito. Moisés foge para essa região. Aqui ele vai encontrar Jetro. Olha a distância, Abraão, Isaac e Jacó, aqui, ó, tá? Abraão despede os filhos das concubinas. Esses filhos vêm para esse lado norte. Na história de José, midianitas e ismaelitas estão aqui, a leste do Jordão, tá? Na história de Moisés, já existe um deslocamento de descendentes de Midian numa região mais ao sul, numa região perto do Golfo de Acaba. Deus montou a estrutura para que Moisés pudesse ser atendido. É aí no Golfo de Acaba que Moisés tem um encontro com Deus, Êxodo capítulo 3. Tá? Na península do Sinai, em um dos montes da cordilheira do Horebe, Moisés tem um encontro com Deus. É outro momento marcante por diversas razões, e não somente por causa da chamada de Deus para Moisés, mas também pela forma como Deus se revela a Moisés e se revela aos filhos de Israel. Em Êxodo capítulo 3, em um dos montes, em uma das montanhas da cordilheira do Horebe, esses nomes muitas vezes se confundem, por isso eu coloquei que Horebe pode ser uma possível designação para o Sinai, ou uma montanha da cordilheira do Sinai.
É interessante que você pense nisso, olhando para o mapa, tá? Eu vou passar o mapa aqui, que é uma cadeia de montanhas, ó. O PDF que você tem aí, você vai ver essa parte enrugada, é uma cadeia de montanhas. Então, às vezes pensamos, montanha do Sinai, pensamos que existe simplesmente uma montanha ali naquela região. Não é. É uma cordilheira de montanhas, e nessa cordilheira de montanhas foi o lugar, nessa cordilheira de montanhas foi o lugar onde Deus se revela para Moisés. No monte que naquele momento se chamava Horebe. Monte Horebe, que pode ser um nome para o Monte Sinai ou pode ser o nome de uma das montanhas daquele lugar. Naquela cordilheira Deus se encontra e o mais importante, Deus chama Moisés através da sarça que ardia e não se consumia. Deus cria um evento milagroso, um prodígio que chama a atenção de Moisés, porque ele fica encucado, como é que essa planta está queimando, não se consome, e quando ele busca se aproximar, Deus fala com ele dizendo: Moisés, Moisés. O mais interessante é que nos 40 anos que Moisés está no Egito, nós não temos menção de ele haver sido educado teologicamente quanto às questões do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Há uma possibilidade de que a estada dele com Jetro, seu sogro, tenha gerado essa educação, mas essa educação era limitada, porque Jetro não conviveu com Isaac e com Jacó, os seus descendentes não desfrutaram dessa teologia, então o conhecimento de Jetro era também limitado. O texto de Êxodo 3 dá-nos a entender que a educação teológica de Moisés ela ainda estava um pouco confusa. Ele ainda tinha muitas perspectivas da teologia egípcia, politeísta, pagã. E por que nós sabemos disso? Porque ele vai questionar Deus quanto à questão do seu nome. Qual é o seu nome, Senhor? Porque se eu chegar lá e disser que alguém me mandou, eu preciso ter um nome. Os deuses egípcios tinham nomes, eles tinham designações. Anubis, Ra, Íris, Osíris, Horus, Requete, Bastes. Todos eram nomes que Moisés conhecia dos deuses egípcios. Cada um era identificado e limitado pelo seu nome. Então, Moisés tem essa consciência. Moisés está longe, teologicamente, de um conhecimento mais aprofundado de Deus nesse momento. Mas Deus não está longe de um conhecimento de Moisés. Quando Deus chama Moisés, Moisés, chama duas vezes pelo nome, Deus está dizendo: eu sei quem você é e eu te conheço profundamente. Chamar pelo nome naquela época era dizer: eu te conheço. Agora, chamar duas vezes pelo nome era dizer: eu te conheço muito bem. Eu sei a sua história. Eu conheço o propósito para o qual você nasceu. Então, quando Moisés se aproxima para ver aquele fenômeno, Deus vai dizer: Moisés, Moisés, descalça os teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E aí Deus chama, dizendo: vem agora, e eu te enviarei ao Egito, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e você vai livrá-los e trazê-los para que rendam culto a mim no deserto. Esse é o argumento de Deus com Moisés. E aí é quando Moisés revela o seu desconhecimento de Deus. E eu digo desconhecimento porque quando você vê a história dos patriarcas, em nenhum momento nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó se preocupam em saber ou definir o nome de Deus. Não se preocupam nessa definição do nome de Deus. Isso gera uma consciência de que Deus não poderia ser definido por um nome. Essa é a perspectiva dos patriarcas. E na verdade, quando você busca o nome de Deus na Bíblia, você não vai encontrar. Você vai encontrar nomes de Deus. Nomes, ou seja, maneiras pelas quais Deus se dá a conhecer a nós. Dentro das nossas limitações, Deus se revela de formas pedagógicas para que nós o conheçamos e o entendamos. E você vai ver os nomes de Deus. E Yahvé, que é esse nome que vai surgir aqui, nós vamos falar um pouco mais sobre esse tetragrama, tetragrama, 4 letras, tá? Vai surgir aqui, Senhor, Adonai, Senhor de servos, aquele que tem alguém ao seu serviço. El Gibor, que não é um nome próprio, é a designação, o forte, ou Deus forte, o Senhor forte. El Elion, o Altíssimo. Veja que são designações. Jeová Jireh, ou Senhor da provisão, da providência, como foi para Abraão, o Deus que provê o sacrifício, que provê para si mesmo o cordeiro. Jeová de Sebaote, o Senhor dos exércitos.
Jeová Tsidekenu, o Senhor da nossa justiça, Jeová Shammah, o Deus que ouve, que está presente, Jeová Rafá, o Senhor que cura. Então veja que Deus não tem um nome, Deus tem designações pedagógicas que nos fazem entender as múltiplas formas da sua revelação. E nesse momento, a consciência de Moisés exige, porque na cultura teológica que ele é formado no Egito, ele precisava entender, saber quem era aquele Deus que estava enviando ele. E aqui eu faço uma observação para vocês acerca da teologia do Antigo Testamento. Você vai ver que a nação de Israel, principalmente nesse ponto, é onde se revela mais forte essa verdade, ela não era simplesmente monoteísta. Monoteísta é basicamente aqueles que acreditam na existência de um só Deus. A nação de Israel, ela tem no seu berço, no seu nascedouro teológico, a monolatria, porque eles servem a um só Deus, mas acreditam na existência de outros deuses. Por isso Israel vai cair em idolatria até o cativeiro babilônico. Somente quando chega no cativeiro babilônico e depois do cativeiro é que Israel é curado da idolatria e passa a ser monoteísta. Mas nesse período eles são monolátricos. Tanto que Moisés tem que saber o nome de Deus justamente para essa designação. Existem deuses no Egito e eu preciso identificar quem é o Senhor. E aí é quando Deus dá uma resposta extraordinária. Moisés pergunta: qual é o teu nome? E Deus diz para Moisés: eu sou aquilo que eu sou. É o tetragrama Yahvé, que representa essa verdade. Eu sou aquilo que eu sou. Não existe uma tradução para esse tetragrama. Ele foi traduzido pela palavra Senhor, com todas as letras em maiúsculo, ou seja, alguém absolutamente estabelecido. Então nós temos agora uma revelação explícita das perfeições de Deus. Eu sou aquilo que eu sou, indicava a sua onipotência, porque ele podia ser aquilo que ele quisesse ser, fazer o que ele quisesse fazer. Ele era o Todo-Poderoso, a sua onipotência estava revelada aí. Eu sou aquilo que eu sou, representava, simbolizava e falava da sua eternidade, porque ele não teve origem, ele não foi criado. Eu sou aquilo que eu sou, em hebraico é Yahia, Yashia, Yahia, ou Eihir, Ashia, Eihir, que significa: eu sou aquele que é sem que tenha sido criado, eu sou aquele que subsiste sem que ninguém o sustente, e eu sou aquele que existirá sem que os meus dias tenham fim. Essa é a resposta de Deus para Moisés, e eu não preciso te dizer que isso deu um nó na cabeça de Moisés, porque todos os deuses do Egito tinham a sua origem. Por exemplo, Osíris era filho, Horus, era filho de Osíris com Íris. Então o Deus tinha uma origem, o Deus Ra tinha uma origem. Eles tinham essa questão toda de que os deuses tinham um começo e não eram eternos. Na aula passada eu falei para vocês sobre a cruz de Anki, aquela cruz de laço que geralmente aparece na mão dos deuses, porque aquilo garante a eternidade para eles. Quando Deus diz: eu sou aquilo que sou, eu sou aquele que subsiste, que existirá sem que meus dias tenham fim, ele estava dizendo: eu sou maior do que qualquer conceito de divindade que você tenha, Moisés. Eu sou aquilo que eu sou. E aí Deus simplifica para Moisés em Êxodo 3,15, dizendo: quando você chegar para o povo, você vai dizer que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó te enviou até eles. E aí Deus faz um decreto naquele momento, por isso esse momento é tão importante. Deus vai dizer para Moisés: este será o meu nome e o meu memorial para sempre. Daqui para frente, aí Deus consagra, consolida a base patriarcal. Deus vai dizer: daqui para frente eu serei conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por isso que hoje, quando dizemos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós estamos mencionando o Deus dos patriarcas, mas esse nome foi instituído pelo próprio Deus como um memorial. Eu serei lembrado como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí, debaixo desta palavra, Moisés retorna ao Egito. Agora ele vai sair da região da Arábia, ele vai sair da região de Midian, e ele vai fazer uma viagem até o coração do Egito, e com uma proposta. Qual era a proposta? Libertar o povo de Israel. E nós entramos aí no período dos últimos 40 anos de Moisés. Nessa viagem, um ponto importante é o incidente da circuncisão. Por que eu destaco esse incidente da circuncisão? Porque a marca do povo
hebreu, a marca do povo era a circuncisão. O que marcava física e visivelmente o povo como sendo o povo de Deus, tronco de Abraão, a sua vinculação ao tronco abraâmico era a circuncisão. E Moisés negligencia isso com os seus filhos. Só para que vocês vejam que, teologicamente, Moisés estava vivendo também uma revolução, uma transformação. Ele estava conhecendo Deus, ele estava se aprofundando acerca daquilo que era caro para Deus, e Deus mostra em Êxodo 4:24 que a circuncisão era cara para ele, que era necessária essa ligação com o tronco de Abraão, até porque se Moisés chega no Egito com filhos incircuncisos, o povo possivelmente teria uma maior resistência a ele, em razão dele haver negligenciado esse pacto patriarcal, esse pacto abraâmico. Para o hebreu, naquela época, ainda nos dias de hoje, a circuncisão é a marca que une o homem espiritualmente, que o inclui na família de Abraão. Por isso, Êxodo 4:24 vai dizer que quando Moisés viaja com sua esposa e filhos, Deus sai no caminho ao encontro de Moisés para matá-lo. Deus iria matar Moisés. De alguma forma, ele está em uma hospedaria e Zípora percebe essa presença irada de Deus para matar Moisés, e ela vai lá e circuncida o seu filho, joga o prepúcio do seu filho aos pés de Moisés, o chama de homem sanguinário, aplaca a ira de Deus. Zípora retorna à Arábia e Moisés viaja sozinho até a sua casa, até o Egito, perdão. Zípora retorna para casa, o seu filho teria que sarar daquele período de circuncisão, mas veja que Deus zela e forma na consciência de Moisés essa perspectiva teológica, da teologia abraâmica, da teologia dos patriarcas. Deus vai formando antes dele chegar lá no Egito. Nesse contexto de Êxodo capítulo 4, é que Moisés vai dar aquelas escusas para Deus, já um pouco antes da circuncisão. Senhor, não sei falar. Senhor, sou pesado de línguas. E o que ele estava dizendo é: Senhor, eu não sou diplomático, eu não sou detalhista, eu não tenho essa finesse na fala, no trato. Se ele fosse detalhista, ele teria cuidado em circuncidar seu filho. E o que ele está dizendo é justamente que ele era diplomático. Alguns falam que Moisés era gago, outros dizem que Moisés era analfabeto, mas eu acho que a interpretação mais consciente dessas propostas, analisando o contexto em que ele estava, a interpretação mais consciente acerca da língua pesada de Moisés era o fato de ele não ser diplomático. Ele volta para o Egito, Deus levanta Arão para falar por ele, Deus garante a Moisés que manifestará sinais, e Moisés vai entrar num embate com o faraó, o embate das 10 pragas. Nós não vamos detalhar, porque a nossa proposta é a história de Israel. Eu detalhei Moisés porque é uma figura importante, mas eu preciso que você leia toda essa história de Moisés no Egito. Deus vai, pouco a pouco, endurecendo o coração de Faraó, arrebentando o coração de Faraó. Deus vai esquentando o coração de Faraó como um metal no fogo. Quando aquele coração está bem vermelho, ele joga água e dá uma martelada e vai quebrando as forças do Egito. É importante entendermos por que Deus estava endurecendo o coração de Faraó para depois quebrantar. 430 anos o povo esteve no Egito, ligado àquela cultura, ligado àquele povo, tão ligado que quando eles saíram do Egito, os egípcios vieram com eles. Então o que Deus faz é revelar o seu poder 430 anos depois. A última manifestação de Deus havia se dado por meio de Jacó. E eu digo manifestação, o ato profético pelo qual ele falou com seus filhos. Ele abençoou seus filhos em Gênesis 49. Durante 430 anos, a história não nos revela, não registra, não fala de movimentos espetaculares, de movimentações proféticas. Havia sim uma esperança de promessa muito grande. Alguns apontam, acredito que Flávio José, que inclusive eles juntaram madeira, que mais na frente foi utilizada para o tabernáculo. A gente se pergunta como é que eles conseguiram aquela madeira específica para o tabernáculo. Alguns dizem que essa madeira eles já trouxeram do Egito, porque nesses 430 anos Deus estava falando sobre o que aconteceria. Mas a verdade é que em 430 anos nós não temos uma manifestação espetacular de Deus diante do povo. E o que vai acontecer? Deus agora vem com Moisés e ele endurece o coração de Faraó, arrebenta os deuses do Egito para gerar no povo de Israel a consciência de quem era Deus, e não somente no povo de Israel. No Êxodo, na história da conquista da terra,
e no Êxodo, você vai ver no testemunho de Raabe, que Raabe tem consciência do que havia acontecido quando o povo saiu do Egito. Nós ouvimos o que Deus fez com esse povo, que tirou, a forma como Deus arrancou esse povo do Egito. Isso é inclusive uma marca da Páscoa, porque na Páscoa se rememorava a forma como Deus, com um braço forte, arrancou o povo do Egito. Então foi uma demonstração de poder de Deus, uma demonstração de força de Deus, e uma demonstração de que Deus era maior, superior àquelas falsas divindades que o Egito e os povos de Canaã do entorno possuíam. Então, por isso o embate das 10 pragas foi tão importante, sendo a última praga a morte dos primogênitos, onde morre o filho do faraó. Então, se o faraó era um Deus, como é que ele não conseguiu preservar o seu próprio filho? Isso quer dizer que Deus era maior do que ele. Isso vai resultar no Êxodo, no fim de 430 anos de estada no Egito. 430 anos, alguns dizem de cativeiro, claro, foi cativeiro, essa é a interpretação em razão de Gênesis capítulo 15, quando Deus diz: a tua descendência será cativa por 400 anos no Egito. Deus fala com Abraão, tá? Mas como eu disse a vocês na aula passada, a maior parte, quase que a totalidade desse período foi um período em que a nação de Israel gozou de liberdade. O povo hebreu teve liberdade, cresceu, se multiplicou, se fortaleceu. Eu estimo aí 110 anos mais ou menos de opressão, um pouco mais de 100 anos de opressão que aquele povo viveu, que se funda nesses embates das 10 pragas. Eu pus aí para você, não vou detalhar, os deuses que foram atingidos diretamente pelas 10 pragas. Tá? Existe aí uma série de deuses, não simplesmente um, mas uma série de deuses que foram atingidos, a quem Deus humilha a partir das 10 pragas. E aí você vai entender esse propósito. Parece tosco para algumas pessoas ler no texto que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas como assim? Se Deus queria que o povo saísse, por que ele endurece o coração de Faraó? Reitero, Deus dá uma demonstração de poder e força para que o povo cresça nele. Não havia Bíblia, não havia livro escrito, tá? Deus estava se revelando ao seu povo, assim como se revelou a Moisés. Um ponto importante, é uma curiosidade, mas é um ponto importante, é a questão da Páscoa. Perto do fim das 10 pragas, com a última praga, Deus vai dizer: se preparem, porque vocês vão sair do Egito, mas nesse dia algo novo vai acontecer. Vocês vão celebrar uma Páscoa. Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem, se estava relacionado ao anjo da morte que passaria por sobre o Egito, mas não tocaria nos filhos de Israel. Vocês vão celebrar a Páscoa. E esse será, no dia da Páscoa, o primeiro dia, o princípio dos meses para vocês. Êxodo 12, 1 e 2, Deus vai dizer a Moisés: este mês será o princípio dos meses. Este será o primeiro dos meses do ano. O calendário hebraico agora, Deus desvincula tanto o povo do Egito que cria um calendário hebraico a partir da Páscoa. O calendário judaico surge a partir da Páscoa. Um calendário agrícola, um calendário lunar, porque era um calendário agrícola, tá? Quando você estuda, você vai entender que há uma diferença, por isso as datas não batem no calendário hebraico, no judaico, com os nossos calendários, que é o calendário gregoriano, tá? Mas surge aqui nesse momento. Vocês vão comer a Páscoa, preparado, lombos cingidos, para bater em retirada. Então, uma curiosidade importante é que a Páscoa surge no contexto da saída do povo do Egito. O Êxodo, uma pergunta importante, interessante: quando aconteceu o Êxodo, tá? Qual a data? Por que eu ponho esse ponto? Porque quando vocês lerem comentaristas e historiadores, vocês vão encontrar duas menções de datas: a data retroativa e a data recente. Qual delas adotar? Eu vou colocar os pressupostos das duas e vocês elegem aquela a quem vocês vão querer adotar. A data retroativa nos indica o Êxodo no ano de 1445 a.C. Ela tem uma base mais sólida. A base dela está em Reis, 1 de Reis 6:1, e é a construção do templo. Veja que o texto vai dizer: sucedeu que no ano de 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Nós temos uma data.
É importante quando você estuda história de Israel, história e geografia do Antigo Testamento, ou quando você vai interpretar um texto bíblico, se ater às datas, porque ele vai te dizer em que momento da história você está. E a depender do momento da história, você tem características diferentes, ou você pode entender outras datas e outras dimensões de tempo. Então, eu tenho informação de que o templo começou a ser construído no ano 480, depois dos filhos de Israel saírem do Egito, ou seja, eu estou falando do ano 965 a.C. Lembre-se que o calendário do Antigo Testamento anda de trás para frente, ele é regressivo, por isso o êxodo acontece 1445 anos antes de Cristo, pela datação retroativa, e o templo começa sua construção em 965, é um calendário regressivo. Outra informação que nos fortalece acerca da data retroativa, tá? Além desse cálculo aqui, que é muito simples, tá? Outra informação é Juízes capítulo 11, versículo 26. Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom, e nas suas vidas, em Aroé, nas suas vidas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Então veja que o livro de Juízes fala de uma ocupação pelos amonitas por 300 anos. E capítulo 11, eu acho que Jefté está dizendo o seguinte: olha, se Israel já está lá há 300 anos, por que não recuperaram a terra dos amonitas? Então já existe uma indicação, 300 anos. Uma indicação de que o povo ocupava a terra, em Juízes 11, 26, havia 300 anos. Eu estou falando da judicatura de Jefté, que foi mais ou menos em 1100 a.C. Então, se eu somo 1100 mais os 300 de ocupação, mais os 40 caminhando no deserto, eu tenho 1440 anos, que é uma data aproximada de 1445. Então, a datação retroativa, ela leva em consideração essas duas informações bíblicas, de dentro da Bíblia, e são mais simples de serem entendidas. A datação recente do Êxodo, alguns que entendem que o Êxodo acontece aí no ano de 1260 a.C., o fazem realizando uma releitura do texto. O que é uma releitura? É uma adequação na leitura, é uma reinterpretação de algumas circunstâncias. Por exemplo, o texto de 1 Reis 6:1 para mim é muito claro, a data está posta. Mas aí eles fazem uma análise. Que análise? Primeiro, 480 anos seria o correspondente a 12 gerações. Mas por que 12 gerações? Porque 12 gerações seriam 12 períodos de 25 anos. Ou seja, eu estou trazendo elementos de fora do texto para colocar no texto e interpretá-lo nesse caso. O Êxodo, em 300 anos antes da construção do templo, seria o que nós teríamos. O Êxodo, 300 anos antes da construção do templo. Então, 965 seria a construção do templo, mais 300 anos, que seria 480, não seriam 480 anos, na verdade seriam 12 gerações, eu teria o Êxodo em 1265. Entendeu? Possivelmente você deve estar dizendo, não entendi nada. De fato é complexo entender a datação recente. Por quê? Porque no texto que fala 480 anos, eles dizem que não é 480 anos. 480 anos, na verdade, seria o período de 12 gerações. Então eu já tiro a literalidade da interpretação do texto sem uma razão plausível. Você só pode retirar a literalidade da interpretação do texto se você tenha razões plausíveis e suficientes para fazer isso. Aqui eles tiram 480 anos, não são 480 anos, são 12 gerações. Essas 12 gerações são 12 gerações de 25 anos, que daria esse período de 300 anos. Então teríamos 965, o ano em que o templo começou a ser construído, mais o tempo das 12 gerações, uma data de 1265. É muito malabarismo, do meu ponto de vista, para chegar a essa data de 1260, tá? Quanto ao texto de Juízes, o malabarismo segue. Eles vão dizer que, quando Jefté fala de que o povo já estava, havia 300 anos na terra, na verdade, isso estaria apontando para uma conquista em duas etapas. Ou seja, os que adotam a datação recente querem dizer que antes do Êxodo, uma parte da nação de Israel, possivelmente a tribo de Efraim, já tinha vindo e conquistado e ocupado parte da terra de Canaã. Isso é uma informação totalmente extra-bíblica e complicada de ser digerida, tá? O ponto que leva a pessoas desejarem entender pela datação recente é justamente o tema da cidade de Ramsés.
Êxodo capítulo 1, versículo 11, vai falar que no tempo da opressão, a cidade de Ramsés, Pitom e Ramsés estavam sendo construídas. Seriam 2 cidades celeiros. O grande problema é que Ramsés, o faraó Ramsés, vai aparecer na história nesse período aí de 1260 anos. O reinado dele será entre 1269 até 1213 a.C., na 19ª dinastia. Por isso a data é mais recente. Moisés nasce, o êxodo acontece na 18ª dinastia, mas para quem adota a datação recente, em razão do nome da cidade de Ramsés, já que Ramsés era um faraó que estava sendo homenageado, eles entendem o êxodo em 1260, porque a cidade de Ramsés é mencionada na Bíblia. Eu coloco para vocês, para que não fique dúvidas, uma situação interessante. Gênesis 47:11, quando diz que a família de Jacó recebeu o melhor de Ramsés, da terra de Ramsés. Então veja que 400 anos antes de Moisés, ou se eu pego a datação recente, mais de 200 anos antes de Moisés, antes do Êxodo, eu já tinha menção do nome Ramsés. Isso pode ser explicado como uma atualização. Ou seja, quem atualizou o texto bíblico definiu aquela região que tinha nos dias de Moisés outro nome, como se chama Ramsés. Por exemplo, a Bíblia diz que Abraão, em Gênesis 12, ele vai para Betel. Mas Betel só recebe esse nome por Jacó. É Jacó quem batiza o nome da cidade, que se chamava Luz de Betel. Então veja que quem escreveu o Êxodo, Moisés, ele já pôs a informação atualizada de que Abraão foi para Betel. Ele não disse que era Luz, ainda que o nome Luz só foi mencionado por Jacó. Então veja que não é incomum haver atualização de nomes por meio dos escribas, por meio dos copistas, ou até mesmo por meio daquele que está escrevendo o texto bíblico. O próprio Moisés poderia, por alguma razão, claro que ele está 200 anos antes de Ramsés, por alguma razão, ele era conhecedor do Egito, poderia ser que houvesse um outro Ramsés, ou alguma coisa da natureza, o que não é muito crível em Moisés. Eu tendo muito mais a entender que era uma atualização de nomes posterior, realizada posteriormente. Tá? Então, esse é um ponto importante que nós precisamos entender. Ramsés estava mencionada antes. Essa é a única razão que força pessoas a entenderem pela datação recente. Datação do Êxodo, então, qual adotar? Escolhe aí. Eu fico com a datação retroativa porque, para mim, ela é mais óbvia dentro do texto bíblico. A rota do Êxodo, nós vamos passar rapidamente por isso, porque vocês já estudaram a geografia bíblica. Deus tira o povo, e é muito óbvio o que Deus vai fazer. Há um indicador de por onde Deus levou o povo, Êxodo 13, 17 e 18. E aconteceu o quê? Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estavam mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Então há uma indicação, Deus não os levou pela terra dos filisteus. Isso anula a teoria da Rota Norte, que seria, nós vimos em geografia, a caminhada do povo pelo mar Mediterrâneo. Tá? Essa rota não ganha força, primeiro, porque haviam fortificações egípcias no deserto de Suez, então o povo saindo pela Rota Norte, ele teria que passar pelo meio de um QG, do quartel-general, de uma base militar egípcia. Por isso Deus está dizendo, essa rota é uma região de guerra, tanto pelos egípcios, quanto pelos filisteus. Segundo, Deus foi categórico em dizer, não vou levar o povo pela região da Filístia, para que eles não desanimem com as guerras. E terceiro, essa era a rota mais próxima do Egito. Essa rota, ela é, pela Bíblia, Números 33, ela é uma rota basicamente descartável. Só para olhar no mapa, seria essa a rota norte. Tá? Eles sairiam daqui e viriam pela rota norte. Passariam pelo deserto de Suez, aqui estão fortalezas egípcias, e viriam pela terra dos filisteus. Esse é um problema. A segunda rota é a rota arábica, ou a rota central. Tá? Essa rota, ela concorda com o Números 33 até a região de Sucote. Quando o Números menciona Sucote, a rota arábica, a rota central, a rota árabe, ela vai concordar com o texto bíblico. A partir de Sucote, ela desviou totalmente. Tá? Era uma rota comercial, que ligava o Egito em linha reta à região da Arábia, era uma rota comercial. Quem adota a rota norte vai dizer que os egípcios perseguiram Israel
até a península do Sinai, ou seja, seria muita distância para essa perseguição, e eles vão dizer que a travessia do Mar Vermelho teria se dado no Golfo de Acaba. Essa é a rota arábica. Ó, a rota arábica vai concordar até Sucote, e eles vão vir nessa rota central, e aqui no Golfo de Acaba eles teriam cruzado o Mar Vermelho. O faraó com seus soldados teriam perseguido até a península do Sinai. É muita distância, pessoal, de Heliópolis até o Golfo de Acaba é muita distância, por isso essa rota também não é considerada. Primeiro, porque ela só concorda com o texto bíblico até a região de Sucote, que está mais ou menos por aqui, e segundo, por causa desse deslocamento que a Bíblia não vai mencionar. Tá? A rota sul, que é que nós vamos ver, ela é a mais tradicional, porque você vai ver que o povo poderia ter saído por aqui, só que Deus dá ordem para que eles façam uma volta e se acampem aqui em Migdol Eder, a região onde eles vão passar o Mar Vermelho, e aí faz todo sentido, porque aqui eles ainda estão na vista do Egito. O faraó os vê, o povo está perdido no deserto, vamos acabar com eles. A rota principal, a mais aceita pela tradição, é a rota sul. Essa é a tradicional, porque ela encontra respaldo em Números capítulo 33. Então, não tem para que complicar. Vai para Números 33, eu costumo dizer que Números 33 é o GPS do Êxodo, e você vai ver no mapinha que a rota que Êxodo 33 vai nos dar é essa rota, margeando o Mar Vermelho, passando por Mara, a Bíblia menciona Mara, as águas amargas, passando por Elim, a região das 70 palmeiras e das fontes de água, e chegando na península do Sinai, onde o povo se estabelece e fica aqui na região do Sinai por quase 2 anos, na verdade. A rota norte seria essa, Deus proibiu. A rota arábica, eles saiam aqui de Sucote até aqui. Essa rota concorda com a Bíblia, tá? Daqui para frente já discorda tudo, tá? Seria essa a rota. Eles teriam passado o Mar Vermelho aqui, tá? E a rota sul é essa rota que se encaixa em Números capítulo 33, tendo aí todos os lugares por onde eles vão passar, registrados na Bíblia: Mara, Elim e a península do Sinai. Então, isso aí vocês viram em geografia, mas é importante que vocês tenham isso em mente. Uma curiosidade, uma observação que Flávio José nos traz é que quando o mar se fecha, a ressaca do Mar Vermelho trouxe as margens do Mar Vermelho, do outro lado onde estava o povo passou o Mar Vermelho a pé enxuto, o mar se fechou sobre o faraó e seus soldados, e durante muitos dias, alguns falam de 30 dias, o povo ficou recolhendo armas, espadas, escudos, peças de metal, o espólio da morte dos soldados egípcios. Alguns vão dizer, inclusive, que o povo nem queria sair dali, o povo queria ficar acampado ali, e foi meio que movido à revelia a caminhar em direção ao deserto. Ou seja, o Mar Vermelho já estava protegendo contra o faraó, ainda era uma localidade arriscada, tá? Aqui na região de Migdol Eder, porque eles poderiam circundar o deserto de Suez e vir para cá. Mas o faraó havia morrido, os exércitos haviam morrido, o Egito estava fragilizado completamente. Deus havia dito dos egípcios que agora vocês estão vendo, nunca mais os vereis. E o mar fechou sobre eles, e de fato, desde esse ponto em diante, o Egito perde a sua glória e a sua força. Tá? Então, essa é uma curiosidade. O povo vai caminhar e vai chegar no Sinai, onde eles vão permanecer por quase 2 anos. O Sinai é um ponto importante. Eles levam aí aproximadamente 3 meses, algo menos de 3 meses de caminhada para chegar no Sinai. E o Sinai é um ponto importante porque é no Sinai que a nação de Israel vai nascer e ser constituída jurídica e espiritualmente. Estamos no contexto de Êxodo, capítulo 18, 19, quando Deus fala com Moisés. O povo está reunido, agora você vai fazer o seguinte: Moisés, tem maná, eu mostrei minha glória lá no deserto, eu mostrei minha glória no Egito com as 10 pragas, eu mostrei minha glória abrindo o Mar Vermelho. Eu quero que você reúna o povo, porque eu virei sobre o monte Sinai. A minha glória vai se manifestar, ninguém toca o monte, eu vou descer sobre o monte, nem homem nem animal vai tocar o monte, porque a minha presença vai estar nele. Mas quando eu tocar a buzina, quando vocês escutarem um som de buzina saindo da nuvem, que o povo se achegue ao monte, porque eu separei. Aí Deus vai dizer: eu separei esta nação, e eles serão para mim
sacerdócio real, nação particular. Reino sacerdotal é a expressão para sacerdócio real. Reino sacerdotal não será simplesmente uma nação política, será uma nação com propósitos espirituais. Em Israel, Deus cumpriria a promessa a Abraão: em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Essas travadinhas que eu dou de vez em quando é o espanhol que ainda quer vir na cabeça, tá? Então, ali no Sinai, Deus está dizendo: essa nação será um reino sacerdotal. Através dela eu vou abençoar todas as famílias da terra. E aí, leia Êxodo 18, 19, você vai ver o que aconteceu. O povo não entendeu muito bem aquilo ali. Em Êxodo 19, tanto surge a nação enquanto jurídica e religiosa, quanto Moisés se destaca ainda mais como líder jurídico, legislador da nação de Israel, porque o povo, quando viu o monte tremer, a glória de Deus manifestada, eles vão gritar e dizer: Moisés, fale tu conosco, não fale o Senhor, porque nós não suportaremos. Aí eles colocam um intermediador entre Deus e eles, que era Moisés, sendo que Deus queria tratar e falar com o povo diretamente. Não é que Deus estava desprezando os líderes, mas Deus queria esse contato direto, queria que a nação fosse uma nação sacerdotal. A liderança estaria estabelecida, porque inclusive na lei Deus vai estabelecer isso. O sacerdócio, as liturgias, as cerimônias, tudo isso vai surgir basicamente aí nesse momento que eles estão no Sinai. Eles vão receber, se você ler o livro do Êxodo, detalhes acerca de como viver em sociedade, de como viver em comunidade, as leis civis, as leis cerimoniais, as leis morais. Então, as leis em Israel, elas têm essa característica. Por isso que muita gente não entende e não consegue interpretar a lei mosaica, querendo aplicá-la diretamente a nós em muitos aspectos, como, por exemplo, aquilo que devemos comer ou não comer. As leis em Israel possuíam caráteres diferentes. Haviam leis que eram leis civis, serviam para a nação de Israel enquanto nação constituída, enquanto nação juridicamente estabelecida. As leis morais, essas são universais. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque isso é abominação diante de Deus. Então isso é uma lei moral, ela está baseada num princípio universal, e Deus marca a nação com aquela lei moral naquele momento, mas também marca com leis civis, como por exemplo as questões envolvendo herança, como por exemplo as questões envolvendo o ressarcimento, os danos, como as questões envolvendo o trabalho, o serviço, a própria escravidão. Não podemos usar muito esse termo escravidão, mas as questões de escravidão, como o capítulo 21 de Êxodo, o escravo da orelha furada, são leis civis que regeriam. As leis morais: com homem não te deitarás como se fosse homem. Lei moral: não se deite com a sua mãe, não pode haver relação entre parentes próximos. Essas são leis morais, estavam baseadas nas questões universais da moral que Deus estava revelando e ensinando ao seu povo. As leis cerimoniais possuíam relação com o culto, possuíam relação com as questões litúrgicas, possuíam relação com as questões da adoração. Deus não permite que as coisas se misturem. Então existe muita coisa que Deus vai proibir cerimonialmente, porque isso tinha a ver com os cultos pagãos. Então, nesse momento que nasce essas questões, a nação de Israel nasce, juridicamente ela adquire o seu ordenamento jurídico. Os 10 mandamentos estão nesse contexto. E uma análise dos 10 mandamentos vai nos fazer ver qual era a intenção de Deus. Ali está também estabelecida as questões religiosas, a instituição da religião de Israel, da religião hebraica, tá? Mais na frente vai ser chamada de judaísmo, mas essa expressão de chamar de judaísmo, ela só vai ser real depois do cativeiro, quando a tribo de Judá volta e a tribo do norte já havia sido destruída. Nós vamos ver isso mais na frente. Então, a religião dos hebreus agora estava estabelecida, os seus marcos, o seu princípio e o seu Deus. Lembre-se de ler Deuteronômio capítulo 6, é uma rememorização da lei. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio no hebraico é Devarim, quer dizer uma segunda lei, ou uma reafirmação da lei. E no Deuteronômio Deus vai falar o Shema Israel para o povo. Moisés vai lembrar o povo do Shema Israel. Ouve, Israel, ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é o Senhor é o único Deus. Então, as bases da religião, eles deveriam ser, naquele momento, monoteístas. Só existe um Deus.
Deus havia declarado isso para eles, mas a base da religião está lançada: vocês só devem servir a um Deus. E o primeiro dos 10 mandamentos vai deixar isso muito claro. Muito claro. Deus fala na linguagem do povo, claro, mas revelando a sua intenção. Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Não é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Isso não está nos 10 mandamentos. O primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outro Deus diante de mim, outros deuses diante de mim. Deus estava dizendo: vocês são nação exclusiva, o culto e a adoração de vocês são exclusivamente meus. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Deus rompe com a estrutura da religião, da teologia que eles viram durante 430 anos ali no Egito, onde os deuses deveriam ser projetados em imagens de escultura, em imagens de homens, de animais, em grandes esfinges, em grandes esculturas. Deus está dizendo: não há e não façam para si imagem de escultura, e eu amaldiçoo inclusive o teto sobre o qual essas imagens estarão postas. Então, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão. Uma exegese desse texto, uma hermenêutica dessa expressão nos levaria a entender quão profunda é essa expressão. Isso falava da santificação do nome do Senhor. Deus não era como os deuses do Egito, os falsos deuses. O nome de Deus era santo e essa santidade deveria ser exaltada. Então, esses são os marcos, os 3 primeiros pilares fortes dessa constituição da religião do povo hebreu. Uma adoração exclusiva a Deus, uma adoração que não seria sensorial, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu estou palpando, uma adoração que santifica, que torna Deus exclusivo, elevado, excelso. Jesus disse: quando for orar, diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então essa é uma base. Aí nasce o sábado, o 4º mandamento: 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. O sábado é um princípio de descanso. O sábado é um princípio de um momento reservado para Deus de consagração. É necessário entender: o sábado é uma lei para a nação de Israel. Não vamos entrar nisso aqui, mas se você ler Ezequiel 20, 30, creio, Deus vai dizer pelo profeta: eu também dei os meus sábados para serviço de conserto entre mim e o meu povo. Meu povo ali, diga-se de passagem, nação de Israel. Então o sábado não é para nós. O princípio do sábado, sim, tanto que Jesus cura no sábado, enche o saco dos fariseus, fazendo milagre no sábado, e o povo, ele não pode vir de Deus, porque ele quebra o sábado. Jesus vai dizer: eu sou maior que o sábado. O sábado nasce como um princípio de descanso, um princípio de exclusividade. É de fato uma lei mista, porque tinha essa ideia de trabalhar 6 dias, descansar 7º. Era um princípio de consagração. Então, as bases estão lançadas aí. Os outros 6 mandamentos do decálogo são morais. O 5º, honrar pai e mãe. O 1º mandamento com promessa. E aí vem: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher nem os bens do seu próximo. E aí estão lançadas as bases da religião de Israel. Aí no Sinai eles vão viver esse mistério. Vão receber orientações quanto ao tabernáculo, Êxodo capítulo 25, vão receber orientações quanto ao sacerdócio, Êxodo capítulo 24, as roupas, as pedras do peitoral, o processo de ablução, de purificação do sacerdote, toda a instituição da religião, das cerimônias, da liturgia, dos símbolos pedagógicos que Deus estabeleceria para a religião dos hebreus é dada aí no pé do Monte Sinai. Tá? Então, esse período é um período importante na história da nação de Israel, que você precisa entender para entender todo o demais da história da nação de Israel. Feito isso, Deus os desloca do Sinai em direção a Cades Barneia, e ali em Cades Barneia, lembra-se de geografia bíblica, o lugar onde Moisés envia 12 espias para analisar a terra. Eles estavam ali às portas de Canaã para conquistar Canaã. E Moisés envia 12 espias para ver, para conhecer, para saber os caminhos, as rotas, para trazer uma descrição da terra. O que acontece? Os espias voltam. 10 deles vão dizer: terra é boa, olha o cacho de uva carregado por 2 pessoas, mas nós não podemos conquistá-la. Está muito mais além da nossa capacidade. Josué e Caleb se levantam dizendo: se Deus se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Mas o testemunho dos 10 prevaleceram sobre o testemunho de Josué e Caleb. O coração do povo desmaia, derrete, Deus se ira naquele momento.
Deus diz: essa geração que não creu não vai entrar na terra da promessa, estão sentenciados a morrer no deserto. E aí Deus faz com que o povo saia de Cades Barnea, dê uma volta de 38 anos e meio aproximadamente no deserto, e toda aquela geração que saiu do Egito, que viu a glória no Sinai, toda aquela geração que recebeu de Deus os mandamentos, a lei, que viu a nação de Israel surgir jurídica e espiritualmente, toda aquela geração agora foi sentenciada a morrer no deserto por causa da sua incredulidade. Por isso que o êxodo foi em 40 anos. Ele poderia ter se resumido aí a 2 anos, considerado que eles passaram quase 2 anos acampados ali no Sinai, ou seja, bem menos. O tempo foi multiplicado enormemente em razão da incredulidade do povo em Cades Barnea. Só lembrando o mapa, Cades Barnea, eles estavam de frente para Canaã, essa manchinha aqui é o Mar Morto, aqui é Jericó, e aqui eles duvidam da promessa de Deus e Deus os faz voltar. Deixa eu mostrar um outro mapa, o segundo mapa, tá? Cades Barnea, Deus sentencia, o povo dá uma volta no deserto e vai viajar por 40 anos. Esse percurso não levava 40 anos para ser realizado, tá? Se você ler no verso 33, você vai ver que o povo se acampa, às vezes por dias, às vezes por semanas, às vezes por meses, em determinado lugar. A nuvem se movia, eles se moviam. A nuvem parava, eles paravam. Mas esse foi o ponto em que eles fracassaram. Eles caminham 40 anos daqui até aqui, sendo que aproximadamente 3 meses até o Sinai, onde ficam por quase 2 anos, tá? Vão para Cades Barnea, e de Cades Barnea até a conquista da terra se passam aí mais ou menos um aproximado de 38 anos. E estamos agora de frente à terra prometida, nos preparando para a conquista. E é isso que vamos ver na aula que vem. A conquista da terra, a nacionalidade, a formação da terra, o período dos juízes, e vamos entrar aí na monarquia. Daqui para frente, a aula vai ser meio que em saltos históricos, porque os pontos são mais objetivos. As bases estão lançadas e vocês já estão aptos a compreender muita coisa acerca da história que vai vir doravante. Fechou? Deus te abençoe. Se tiver pergunta, eu estou aqui conectado com vocês. Grande abraço.